Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Eu quero deixar esse tema aí para os amados, obrigado a vocês que já estão entrando aí, deixando aí seus comentários, deixa aí teu like, compartilha, chama alguém aí, vamos que vamos, crescendo no entendimento do Pai. Desde já, um final de semana aí abençoado para todos nós, tá bom? Sextou. Vamos que vamos? Olha aí, esse é o tema, querido. Difícil interpretação. É difícil interpretar, entender a graça de Deus quando as mentes estão atrofiadas, quando os olhos ainda estão vendados, né? É difícil interpretar, é difícil entender o Evangelho da graça de Deus quando a mente ainda está cativa à religiosidade, ainda tem véu, ainda tem Moisés, ainda tem legalismo, ainda tem tradicionalismo. Fica difícil de fato interpretar. Eu serei breve nessa mensagem, tá bom? Mas olha o que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: do qual muitos temos que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Só até aqui. No contexto aqui, Paulo estava falando acerca, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, falando acerca do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, nós sabemos que Cristo, ele não veio da linhagem ou do sacerdócio levítico. Ele descende, ele veio da tribo de Judá, tribo essa que Moisés nunca falou de sacerdote. Ele não foi servido, ele não serviu, melhor dizendo, no templo religioso. Ele não foi como os sumos sacerdotes que ficava prestando serviço no templo de pedra. Logo, é de difícil interpretação, porque quando nós falamos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, é justamente por causa desta característica de que Cristo não serviu dentro do templo. Ele até entrou algumas vezes no templo para orientar, para falar, mas não era lá dentro que ele prestava serviço a Deus. Ele prestava um culto ao Eterno. Ele sempre ensinou que, na verdade, ele sempre conduziu os discípulos dizendo que, na verdade, o caráter dos filhos se manifestava na vida de cada filho. Ele sempre ensinou dizendo que o mal, o adultério, o homicídio, a blasfêmia procedia do coração do homem. Estava tudo dentro do homem. Então observe, abençoado, que isso é de difícil interpretação porque a religião ensina que para buscar Deus tem que ser no templo, nas chamadas igrejas. E nós sabemos que, eu não estou dizendo com isso que é errado se reunir. É legal se reunir, mas se reunir como? Se reunir para quê? Qual o propósito da reunião? É para manter um relacionamento entre irmãos? É para desenvolver algum tipo de trabalho social em prol do reino de Deus, para glorificar o nome do Eterno? É para termos de fato, vivermos de fato a vontade de Deus? Ou é algo simplesmente religioso que você tem que ir lá, bater ponto, sabe? Praticar um rito, participar de uma cerimônia para dizer que tem vida com Deus. Então isso é de difícil interpretação porque a religião entende que você é um funcionário de uma instituição. Um funcionário que você deve satisfação ao patrão, ao pastor no caso, ao líder religioso. E você tem que ir participar das cerimônias,
dos projetos, dos propósitos, porque se você não participar de tudo aquilo, você não tem vida com Deus. Então, quando o Evangelho vem e mostra que você é o templo do Espírito, que aquele que se uniu ao Espírito se tornou um só Espírito com Ele, que a sua comunhão não está em você comer um pedaço de pão e tomar um copo de vinho com Deus. A sua comunhão no corpo não está em você participar de uma liturgia, não está em você participar de um cerimonialismo, mas está em você viver a verdade de Deus, a praticar a justiça. A minha comunhão com você, a sua comunhão comigo, está em amar verdadeiramente, em suportar uns aos outros, em compreender que, embora venhamos pensar diferente, a nossa estrutura é diferente, mas o Pai é o mesmo. A nossa ligação está pelo amor, que é o vínculo da perfeição. A nossa unidade está pelo entendimento do Espírito. Andamos juntos porque compreendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, como corpo, como igreja. Andamos juntos, mantemos a comunhão porque cremos em uma obra perfeita de Cristo. Isso é uma comunhão. Comunhão não é porque eu pego na sua mão e te dou um abraço e te dou um beijo, porque Judas deu um beijo em Cristo. E aquilo não era sinônimo de comunhão. Não, irmão, mas quando eu beijo, e quando eu abraço, e quando eu mordo, quando eu aperto, isso é sinal que eu tenho uma comunhão com você. Nem sempre. Judas beijou o rosto de Jesus e não tinha comunhão. Aí alguns pastores dizem assim, mas a comunhão é no partir do pão da igreja. Ah, é? Jesus pegou um pedaço de pão e colocou na boca de Judas. E não tinha comunhão com Judas. Quer dizer, ali, da parte de Cristo, tinha uma comunhão porque Jesus não fazia acepção de pessoas, mesmo Judas sendo um filho da perdição. Isso nos ensina a não fazermos acepção de pessoas nesse sentido, tá? Tem gente que pensa que é no sentido da salvação. No sentido da salvação, eu não tenho que fazer acepção mesmo, porque eu não sei quem é salvo. É quem é porque o Eterno salvou. Ou está salvo no Eterno, melhor dizendo. Ele não salvou, é salvo nele, é diferente. Deus não salvou ninguém para a eternidade. A colocação correta é salvo nele. Está salvo nele. Não é que ele salvou, porque se ele salvou, é sinônimo de que estava perdido. E os filhos de Deus nunca esteve perdido espiritualmente falando, tá? Nós estávamos perdidos no entendimento. O Evangelho nos salvou do engano. Nos salvou da religiosidade. Nos salvou, sabe, de todo esse contexto embaraçoso que nós estávamos vivendo como filhos de Deus. Mas quem é salvo no eterno, está salvo, pertence a ele, ponto final. Nunca esteve perdido, veio dele e vai voltar para ele, porque pertence a ele. Então isso é de difícil interpretação, porque a religião acha que tem que pagar o preço para se salvar. A religião acha que tem que fazer alguma coisa para merecer da parte de Deus. E é por isso, como nós falamos aí em uma mensagem anterior, vivem buscando sinais da parte de Deus, como se Deus fosse obrigado a operar algum tipo de sinal para mostrar que Ele é contigo. E Deus não deve satisfação a ninguém. Ele é quem Ele é. Ele disse a Moisés, sou quem eu sou. O grande eu sou te enviou e acabou. Então isso é de difícil interpretação, porque quando falamos aqui que dízimo na lei era alimento, muitas pessoas que não entendem, não interpretam, dizem assim, irmão, mas você que não dá dízimo, você está roubando a Deus, porque também estava escrito que quem não dava estava roubando a Deus. De fato eles estavam roubando a Deus, mas você precisa interpretar. E por que não interpreta? Por que não entende? Disse o escritor, porque vocês tornaram tardios em ouvir. Porque vocês não querem ouvir, vocês não prestam atenção. E ouvir aqui não é ouvir o irmão Elcio, é ouvir a palavra. Jesus já dizia com seus discípulos ali, os judeus,
Ouvi e entendei. É para ouvir e entender. E Jesus também falava de certo grupo que tinha ouvido, mas não ouvia. Tinham olhos, mas não viam. Não cria no coração para que eles fossem salvos, curados. Então, abençoados, não basta ler a Bíblia, não basta escutar alguém falando. É necessário entender, e para entender você precisa prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você não entende. Não adianta ficar, amém, glória a Deus, porque o líder, porque o pastor falou lá na frente, porque ele disse que é assim. Não! Eu preciso ouvir e entender. Qual foi o nosso erro na religião? Era em tudo dar amém, mas não prestávamos atenção naquilo que estava escrito. Mas o líder falou, o líder tem credibilidade, o líder é ungido, mas a gente não prestava atenção, a gente não atentava para os pontos, para as coisas, para a colocação verbal, para o tempo, para o pacto. Então era de difícil interpretação porque a gente não prestava atenção nos detalhes. E hoje algumas pessoas dizem que nós somos muito detalhistas. E eles dizem assim, principalmente o povo do sistema. Ah, irmão, mas a letra mata. Vocês são muito detalhistas, fica muito preso à letra. A letra que matava era a lei. Porque a lei era um ministério de condenação e morte. Tá vendo? De difícil interpretação. Eles dizem que a letra que mata é você estudar, é você entender. Irmão, quando o apóstolo Paulo disse, eu não fui chamado para batizar, mas para evangelizar, o que Paulo estava dizendo, que dentro do contexto você vai entendendo, eu estou falando dentro de um contexto paulino, nas cartas paulinas, você vai entender Paulo falando que só há um só batismo. Você vai entender Paulo falando que o ministério agora é do Espírito, é do entendimento, não é mais de obras, não é mais de tradições, não é mais de oblações. Ah, irmão, mas isso aí é letra, e a letra mata. Não é letra, isso aí é entendimento que salva a tua alma, o teu entendimento, que restaura, que cura. E faz você entender que a tua vida com Deus não está restrito a um templo de 4 paredes. Ô, meu irmão, que está aí preso no sistema religioso. A sua vida com Deus não depende de uma estrutura física. A sua vida com Deus não depende de você ter ou não ter um pastor te aconselhando. A sua vida com Deus não depende se você tem a carteira de membro assinado na instituição, se o teu nome está lá no caderno de membro, se você tem um diploma de batismo nas águas, ou pastor do sistema religioso. A sua vida com Deus não depende se você ostenta um anel de teologia, se você ostenta um diploma pastoral. Não é isso! A sua vida com Deus depende de uma consciência pura diante de Deus. É por isso que o Evangelho da Graça nos iguala, todos nós somos iguais. Nós somos irmãos em Cristo, irmãos, eu não vou dizer nem irmãos na fé, irmãos em Cristo no sentido de crermos no eterno, no Criador e pelo menos naquilo que Cristo realizou no Calvário. Porque irmãos na fé é complicado, porque eles creem de uma forma e nós cremos de outra. Eles creem que para ter vida com Deus, tem que buscar Deus. Você é livre, olha, entenda uma coisa, você é livre para buscar Deus onde você quiser. Ô irmão Elcio, deixa eu clarear aqui a mente de vocês com a instrução, tá? Quem clareia é o pai, né? Mas eu vou dar aqui uma ideia cheque, como diz aqui na Bahia. Irmão Elcio, me diga uma coisa, em graça, é errado eu louvar a Deus no monte? Eu orar a Deus no monte? Não. Irmão Elcio, em graça é errado eu adorar a Deus numa, não vou dizer em um templo, que a gente não chama de templo, porque templo tá caracterizado, né, com todas aquelas práticas, com aquelas ideias religiosas. Mas eu vou falar de um espaço físico. Irmão Elcio, é errado adorar a Deus, louvar a Deus num espaço físico? Não. Porque se eu disser que é errado você adorar a Deus no monte, então também eu vou dizer que é errado você, que se reúne em graça, adorar a Deus na sua casa. Porque se você adora a Deus na sua casa é física, a sua casa não é espiritual, tá? Tem gente que diz assim, eu não vou para reunião em graça não, porque reunião em graça é sistema.
Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, para que eu vou para uma reunião do irmão Elson, do irmão Geraldo ou qualquer outro irmão? Eu não vou me reunir em graça, não, porque eu me reunia no sistema. Eu ia para o templo buscar Deus. Mas em graça eu não vou me reunir, não, porque Deus não está lá no espaço da graça. E quem disse que Deus está também na tua casa? Deus está no teu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha? Se Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então Deus não está no espaço religioso, Deus não está no espaço em graça. Tá? Deus também não está aqui no YouTube, quem está aqui sou eu e você. Deus está aqui pelas redes sociais? Cristo tem alguma rede social para você dizer que Deus está aqui? Não. Deus tem que estar em você, na sua vida, independente do lugar que você esteja. Então a questão não é porque as pessoas se reúnem na catedral X, no templo Y, não é isso. A questão é achar que Deus está naquele lugar, como se aquele lugar fosse a morada do Altíssimo. Então se você não faz isso religiosamente, porque o errado é fazer isso religiosamente. Mas, por exemplo, de vez em quando eu vou em algum interior, em alguma roça, eu gosto muito disso. E de repente lá eu queira me retirar um pouco, respirar a natureza. Aí eu vou para um lugar alto, um monte, tá? Eu vou para o monte, lá no interior. Eu quero ir, eu vou. Eu sou livre para ir ou não ir. Aí eu quero ir, eu vou. Aí eu chego lá naquele monte, eu sou livre, tá bom? Eu fico de joelho, levanto as minhas mãos aos céus e adoro a Cristo, o eterno Criador. E ali eu choro, eu desabo. Eu faço uma reflexão na minha vida, sabe? Eu começo a analisar por onde eu já passei, por onde eu caminhei, tantos livramentos que o Eterno me deu, e ali naquele monte, eu adoro a Deus. É errado? Não, irmão. O erro não está você adorar a Deus no monte. O erro não está em você louvar a Deus numa reunião em graça. O erro não está você aí na sua casa agora, ouvindo esta palavra, Deus falando no teu homem interior, e você aí chorar, e você desabar, e você adorar. Não, o erro não está nisso. O erro está você restringir Deus em coisa, em lugar, especificar, em acreditar que se você não estiver ali, se você não for lá, Deus não responde. O erro está aí, abençoado. Então, se você adora a Deus no monte, eu gosto de louvar a Deus muito na praia, à noite, tá? Às vezes, de vez em quando eu vou na orla, na praia, aqui próximo aqui, e eu fico lá sozinho, lá, só ouvindo o barulho das ondas, só vendo as estrelas, ainda mais quando é tempo de lua, e ali eu fico fazendo uma autorreflexão. E aí, é pecado? Ah, irmão, isso é religiosidade. Não é, irmão. Religiosidade está na mente do religioso. Então isso é de difícil interpretação. Eu estou deixando isso claro, porque algumas pessoas em graça também já partem para o radicalismo. Não, é porque eu adoro a Deus em espírito é verdade. Então, e o que adorar a Deus em espírito é verdade? Adorar a Deus em espírito é verdade, adorar a Deus em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar. Como diz o irmão Geraldo, né? Seja não é? Na casinha de sapê, seja no espaço, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê. Onde você estiver, abençoado. Então, quando a gente se reúne em graça, seja aqui pela plataforma, você que para um tempinho aí para ouvir a mensagem da graça, estamos aqui virtualmente, mas estamos reunidos. Quando você comenta aí, quando você interage aí com os irmãos, estamos reunidos, mesmo aqui através da plataforma. É porque aqui é a casa de Deus? É porque aqui é um lugar santo? Não, é porque nós estamos tratando de coisas concernentes ao Evangelho. É porque estamos falando de coisas do reino. Então quando nós estamos reunidos em graça no espaço aqui em Lauro de Freitas, é porque aquele lugar é santo? É porque aquele lugar é consagrado a Deus? Não, é porque ali é um local que nós escolhemos por livre e espontânea vontade para estarmos ali em comunhão com os irmãos e tratando das coisas concernentes ao Evangelho. Então se eu saio com um grupo em um passeio,
Se eu vou com um grupo em um sítio, se a gente se reúne aqui, os irmãos aqui, e vamos fazer uma caravana aí, vamos numa praia, vamos numa roça, vamos sei lá o quê, chega lá, a gente vai confraternizar aquela comunhão, bota lá um banquete, e a gente dá uma palavra, e a gente canta louvores, é errado? Não, irmão, porque Deus está onde você está. O erro está em espiritualizar a localidade, espiritualizar o templo, espiritualizar o monte, espiritualizar... Entendeu, abençoado? O erro está aí. Então isso é de difícil interpretação. Quando Jesus disse assim, a mulher samaritana disse, nós adoramos no monte, os samaritanos adoram no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração, uma referência ao templo. Aí Jesus disse, a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não no monte, não em Jerusalém, ou seja, não é em um lugar específico. Mas Jesus não estava dizendo que era proibido adorar a Deus no monte. Jesus estava dizendo que era proibido adorar a Deus em Jerusalém? Não, porque a própria cultura de Jesus como judeu era adorar a Deus em Jerusalém. Por que é que Jesus entrou no templo, lá em Jerusalém, em João capítulo 2, e expulsou os cambiadores? E disse, não façais da casa de meu pai, que era uma referência ali no antigo pacto. Casa de meu pai não é que aquela estrutura era a casa de Deus, é que os filhos de Deus se reuniam ali. Então a força de expressão de Jesus, casa de meu pai, é porque havia ali uma reunião, uma adoração no templo voltada para Deus, dos sinceros, tá? Então quando Jesus disse, não façais da casa de meu pai covil de ladrões, não é que Jesus estava falando que aquelas pedras ali era a casa de Deus. Até porque Jesus falou em Mateus 24, não está vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Então como é que Jesus em João 2 diz que ali o templo é casa de pai, casa do pai, e em Mateus 24 ele diz que aquilo ali tudo ia cair? A casa do pai pode cair? Não. Quando Jesus disse não façais da casa de meu pai, ó, pega aí, interprete, entenda. Quando Jesus disse não façais da casa do meu pai casa de covil de ladrões, é porque ali era um local onde havia uma reunião, onde os judeus, filhos de Deus, iam ali sacrificar, apresentar suas ofertas. Então, dentro daquele contexto judaico, era aquele lugar específico onde o povo se ajuntava em Jerusalém, no templo, para adorar a Deus. Então, a expressão casa do meu pai ali é porque o povo de Deus se reunia ali. Então quando Jesus diz que vai vir um tempo e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e ele diz não no monte, não em Jerusalém, não é que ele estava dizendo que era proibido adorar a Deus no monte. Não é proibido adorar a Deus no monte, irmão, entenda isso. Quando eu vejo um crente buscando a Deus no monte, aí eu critico no sentido bíblico, é porque as pessoas estão achando que Deus está mais no monte do que na vida dele, na casa dele, no lar dele, no trabalho dele, na família dele. Mas não é pelo fato de dizer que Deus não vai ouvir ali, porque Deus é espírito, ele está em todo lugar. Então seria hipocrisia nossa em graça também reunir ou falar aqui na plataforma, porque também Deus não estaria, teoricamente, aqui. Claro que não, porque Deus habita em nós. Então, abençoados, lembra é de difícil interpretação, né? Lembra no sistema religioso evangélico? Eu vou falar do religioso evangélico que eu conheço. Final de ano, virada de ano. O pastor faz a convocação. Olha, vamos romper o ano na casa de Deus. E onde é a casa de Deus para o pastor? A instituição religiosa dele, a igreja evangélica. Isso é que é errado. Quantas vezes eu deixei de viajar com a minha família, passar o final de ano, onde a gente tinha uma folguinha, com os parentes, porque eu me via na obrigação de ter que romper na casa de Deus, porque se eu não rompesse na casa de Deus, eu estava em pecado, estava em desobediência, estava sendo rebelde. Então é sobre essas coisas que nós estamos falando que é de difícil interpretação.
Então, em graça, nós entendemos que nós somos livres. Escute bem o que eu estou falando. Se porventura, é claro que nós não fazemos isso. Mas se porventura os irmãos disserem, irmão Elcio, final do ano, virada de ano, o irmão passa onde? Geralmente eu passo na casa de um familiar, eu dou uma viajada. Ô irmão Elcio, vamos fazer aí uma festa no final do ano, vamos romper com a igreja junto? Vamos reunir os irmãos aí, fazer um banquete, vamos passar um final de ano aí junto com os irmãos? Todo mundo passa com as suas famílias, vamos passar com a família da fé? A minha pergunta para você é pecado? É religiosidade porque na religião é religiosidade? Em graça seria religiosidade? Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso. Mas se houvesse uma votação, uma vontade do povo que é livre, seria errado? Claro que não, abençoado. O erro está em espiritualizar as coisas. Vamos romper na casa de Deus, vamos passar a virada do ano com Deus como se eu fosse passar fora de Deus ou sem Deus fora. E aí? Entendeu, abençoado? Então os líderes religiosos, eles gostam de espiritualizar essas coisas. Olha, gente, final de ano, 25 de dezembro, olha, até isso eles espiritualizam. 25 de dezembro é Natal, o dia que Jesus nasceu, como se Jesus tivesse nascido dia 25 de dezembro. Aí eu já vi pastores, líderes religiosos. Olha, quando você vai num aniversário, você não leva presente para o aniversariante, então dia 25, venha para a casa de Deus e traga se é que você está me entendendo, um presente para Deus. Aleluia. Se você quiser, traga uma cortina nova para a casa de Deus. Você pode trazer aí, ó. Mas de preferência eles pedem isso aqui, ó. Eu fui de lugar que pedi isso aqui, tá? Traga um presente para a casa de Deus. 25 de dezembro é aniversário de Jesus. Traga um presente para a casa de Deus. Me desculpe falar essa expressão. E os bobinhos levavam. Eu nunca levei. Mas eu ia passar porque tradição. Entendeu, abençoado? Então é de difícil interpretação, e até mesmo em graça, porque muitas pessoas, hoje em graça, se tornam ou vivem atrofiados, porque querem trazer a religiosidade para uma mente renovada em graça. Não, irmão, mas eu já ouvi muitos comentários do tipo, aquele irmão Geraldo, ele parece um legalista, olha, ele usa terno e gravata. Na graça não tem isso. Como assim? É errado na graça o irmão colocar um terno e uma gravata? E terno e gravata pertence a pastor evangélico? E por que jornalista usa? Por que advogados usa? Por que político usa? O que tem a ver isso com tradição religiosa? É roupa. Aí o crente em graça que diz que está liberto, ele descriminaliza as pessoas pela roupa. Irmão, em graça é errado se reunir, porque a reunião era no sistema. Ué, e você não se reúne na empresa para tratar de coisa da empresa? Você não tem reunião na escola do seu filho para tratar de assuntos da escola? E por que é pecado se reunir para tratar das coisas do evangelho da graça? Entendeu? Irmão, tem gente que fala assim, eu não coopero em graça porque em graça Deus não precisa de dinheiro. E quem disse que Deus precisa de dinheiro no sistema? E por que você cooperava? É como o irmão tem falado comigo. Queridos, tudo na terra, na vida, gira em torno do financeiro. Se eu estou aqui com você, eu tenho que pagar uma internet. Se eu estou aqui com você, eu tenho que ter uma câmera. Eu tenho que ter um microfone. Isso é graça? Não é porque é graça, eu chego lá na loja e pego, aí eu olho pro vendedor e digo, eu estou na graça, viu? E na graça é tudo 0800. Jesus já pagou o preço, então me dê esse microfone, me dê esse celular. A internet, eu quero aqui 200 mega, não vou pagar um centavo. Eu vou me reunir com os irmãos, a gente não vai pagar aluguel, porque eu vou chegar pro proprietário e dizer para ele, meu irmão, nós estamos vivendo na graça de Deus. Entendeu, pessoal? A graça de Deus é o favor de Deus na minha vida, na tua vida. O evangelho não pode ser comercializado porque eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça. Então nós estamos falando, abençoado, de coisas. Nós estamos falando de situações. Infelizmente muitas pessoas não entendem. Então, abençoado, eu dou graças a Deus
por um povo aqui, pelo menos aqui na Bahia, alguns irmãos, que Deus abriu a mente. Hoje a gente se reúne em graça voluntariamente aos domingos, tá bom? A gente se reúne em graça voluntariamente. Não é dizendo que Deus está naquele lugar, é que a gente escolhe, a gente voluntariamente se reúne ali para ouvir falar das coisas de Deus, para aprendermos com Deus. Mas só ouve-se das coisas de Deus ali? Não, você também ouve aqui. Você lê na sua casa. Mas eu dou graças a Deus que alguns irmãos entendem. A gente está ali junto, os irmãos ajudam a pagar um aluguel, pagam a internet. Os irmãos são tocados por Deus para trazer um bebedouro, como os irmãos mesmo têm presenteado. Chega lá, ô irmão Elcio, tá precisando de um bebedouro. Irmão, a gente não teve condição ainda. O irmão vai lá, aqui é um presente, coloca um bebedouro lá. Outros irmãos se reúnem, irmão, estamos sem cadeira, vamos comprar cadeira, os irmãos compram cadeira. Outro irmão vai, ô irmão, tá sem um som, presente aqui, ó, para a comunidade aqui, ó, uma caixa de som. Outro dia estávamos sem microfone, uma irmã de São Paulo disse, olha, eu quero presentear o ministério aí, sei que vocês precisam, nos doou 2 microfones sem fio. Agora, recente, meu computador deu pane, estava sem computador para fazer o PowerPoint, para fazer a mensagem, para transmitir aos domingos. Um irmão chegou, ó irmão, tá aqui um computador, tá aqui, ganhamos um notebook aqui para fazer as transmissões. Então, são pessoas que foram libertas, que fazem por amor, por gratidão, que nos auxilia para que nós tenhamos uma condição melhor para oferecer uma qualidade melhor de imagem, de som, de tecnologia, em prol da propagação do Evangelho. Mas não é porque está fazendo e aí agora Deus vai ficar em dívida com essa pessoa, porque essa pessoa... Não, é porque as pessoas são gratas a Deus. Então eu louvo a Deus pela vida das pessoas que compreenderam isso. Agora vem aqueles radicalistas que saíram do sistema, os gracistas, e eles dizem assim, ao invés de você ajudar esses irmãos que se reúnem em graça, ao invés de você dar o dízimo no sistema, pega o teu dízimo, transforma em cesta básica e dá ao pobre. Eles não fazem isso. Eu quero prova. Quem saiu do sistema religioso aí, que dava o dízimo lá, pegou agora o dinheiro do dízimo que dava lá e transformou em cesta básica e está ajudando alguém aí. Eu quero é prova. É ó, caô, como diz aqui na Bahia. Entendeu, abençoado? Porque falar é fácil. Não, é porque lá no sistema eu dava dízimo do valor X ou Y. Então agora, em graça, eu pego isso aqui, transformo em alimento, compro a cesta básica e dou ao pobre. É mentira! Não vou generalizar. Pode ter alguns que façam isso. Eu tenho, por exemplo, aqui alguns irmãos que não dão dízimo. Não dão ofertas forçadas. Mas eu tenho alguns irmãos aqui que, além de ajudar manter um espaço para a gente se reunir voluntariamente, algumas pessoas ajudam com cesta básica, a gente assiste algumas pessoas. Já estou aqui com gente me cobrando ajuda de alimentação. Eu tenho certeza que os irmãos chegam junto, a gente consegue e vai lá e socorre alguém. Eu sozinho vou fazer isso? Não posso, irmão. Entendeu, abençoados? Então é de difícil interpretação para o sistema, porque o sistema espiritualiza tudo. Espiritualiza a cooperação, espiritualiza o templo, espiritualiza o monte, espiritualiza até um copo com água. Não, porque essa água aqui o pastor hoje tem poder de Deus. Não tem poder de Deus. A água é maravilhosa? É. Mas é algo natural, não tem nada de espiritual. Não, porque eu vou fazer essa campanha, debaixo desta campanha eu sei que eu vou obter a vitória. Campanha, irmão. Você está brincando com Deus, né? É de difícil interpretação. Tá bom, abençoados? Ficamos por aqui. Que a graça de Deus esteja te libertando, te limpando de toda a sujeira religiosa. E que você venha entender que viver a graça de Deus é você viver Deus na sua vida. Independente de onde você esteja, com quem você esteja, Ele está, o Eterno está em cada um de nós. Amém? Graça e paz, graça eterna. Vamos que vamos.
chamado é crescer em graça e em conhecimento. Amém? Fui!